A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início a mais uma aula da nossa EVD, continuando aqui com a segunda aula do módulo 4, Maturidade que Transforma. O tema da nossa aula de hoje é A Minha Vida Fala Mais do que Minhas Palavras. O texto baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 ao 16, onde nós estaremos discorrendo sobre nossas atitudes no mundo aí fora, que são vistas como por outras pessoas. A palavra do Senhor diz que o cristão, muitas vezes, ele é a carta, não lida, mas vista e reconhecida por todos que estão aí fora. Amém? Vamos discorrer sobre estes versículos maravilhosos na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, diante de Ti nos colocamos esta manhã, Senhor, agradecendo, Pai, pelo dom gratuito da vida, agradecendo pela Tua graça, Senhor, agradecendo, Senhor, por estarmos vivos, Senhor, presentes na Tua presença, adentrando, Senhor, as portas da Tua casa, buscando Te conhecer cada vez mais, buscando, Senhor, intimidade contigo e com teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, os nossos corações, para que possamos, Pai, estar recebendo de Ti a Tua palavra, Senhor, e não sendo meramente ouvintes, Pai, mas praticantes, Senhor. Prosseguindo na caminhada, Senhor, em Te conhecer e Te conhecer cada vez mais, Senhor, para melhorarmos, Pai, como seres humanos, melhorarmos, Senhor, como crentes e filhos, Senhor, fiéis a Ti, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, abençoa esta manhã, abençoa, Pai, o nosso dia, Senhor, nós possamos estar aprendendo verdadeiramente de Ti e aplicando nas nossas vidas para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. O texto que nós estaremos discorrendo hoje está em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, mas temos um versículo-chave, que seria o verso 12, que diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas, a parte importante do versículo, seja um exemplo para todos os fiéis, tanto no falar, no agir, no amor, na fé e na pureza. Amém? Está aqui o nosso versículo-chave, verso 12 do capítulo 4. Nós iremos falar sobre um mundo saturado com discursos e opiniões. A autenticidade em Cristo Jesus ela se torna um farol, uma autenticidade dentro da palavra, uma autenticidade cristocêntrica. A exortação de Paulo em Timóteo, na sua carta, no capítulo 4, do verso 11 ao 16, vai além de um mero ensino verbal. Ela enfatiza que a vida de um líder e de um crente deve ser um testemunho vivo da verdade que ele prega. A mensagem é clara. Nossa vida, nossas ações, nosso caráter falam mais alto do que todas as palavras. Em um mundo saturado de discursos e opiniões, a autenticidade se torna um diferencial indispensável. A vida do líder deve ser um testemunho vivo da verdade que ele prega. Nossas ações falam muito mais do que nossas palavras. Precisamos verdadeiramente viver aquilo que pregamos, precisamos ser aquilo que pregamos, precisamos ser o exemplo, porque senão é o discurso que muitas vezes o ímpio usa contra a gente, quando nós cometemos alguma falha de caráter, alguma falha nas nossas ações, nas nossas falas, quando nós falhamos em sermos cristãos, que nada são do que pequenos cristos. Eles dizem, para viver desse jeito eu prefiro continuar onde estou, porque aqui parece que há mais sinceridade e verdade na vida do que no meio de vocês. Então é necessário que verdadeiramente nós sejamos exemplo. O mandamento de Paulo para Timóteo é ensinar e viver a verdade. Este pensamento, essa ideia se encontra nos versos 11 ao 13. Paulo instrui Timóteo a comandar e ensinar, como está escrito no verso 11 do capítulo 4, que diz assim, deixa eu abrir aqui que eu ainda não tinha aberto. O verso 11 fala assim: manda estas coisas e as ensine. Que coisas são essas? Aquilo que ele já havia dito antes, na parte mais superior do capítulo, e outras coisas que ele vai acrescentar agora, tanto no verso 12, 13, 14, 15 e 16, que seria para Timóteo exercer a autoridade episcopal que estava sobre ele, por imposição de mãos dos profetas e sobre tudo aquilo que ele havia ensinado ao próprio Timóteo Paulo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se você um exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo dá um comando imperativo a Timóteo. E Timóteo, sendo pastor da igreja em Éfeso, é uma ordenança de um apóstolo a um bispo, a um pastor, que também nos serve como crentes. Nós que exercemos não somente a liderança, mas que exercemos o sacerdócio real que Jesus nos deu. Paulo instrui Timóteo a comandar e ensinar. Isso implica autoridade e clareza no ensino da sã doutrina. Precisamos ser fiéis à palavra, precisamos ser fiéis à doutrina que Deus nos deixou. Há princípios e verdades fundamentais no Evangelho. Não se trata apenas de transmitir informações, mas de estabelecer fundamentos sólidos para a vida, dando um bom testemunho, vivendo de acordo com aquilo que a palavra nos diz. No verso 11 ele diz, dá essa ordem, que é comandar e ensinar a sã doutrina. Paulo instrui Timóteo a comandar e ensinar. Isso implica autoridade e clareza, como nós lemos aqui. E Paulo também diz a Timóteo para ele não se intimidar pela sua baixa idade, por Timóteo ser jovem. Ele ensina e instrui Timóteo a não deixar que as pessoas desprezem a sua mocidade, superando a juventude para a conduta. A maturidade espiritual, como nós vimos na nossa primeira aula, ela não é determinada pela idade cronológica, mas pela integridade da conduta. Paulo encoraja a superação de barreiras através de um testemunho impecável. A maturidade espiritual é revelada no caráter, não nos anos vividos. Muitas vezes nós nos deparamos com irmãos
imaturos, não somente na fé, mas imaturos também na vida, né? Pessoas de idade, muitas vezes já casadas, pessoas já com filhos, com uma vida estabelecida, mas com uma maturidade espiritual baixa, que se deixa levar por todo o vento de doutrina, né, que acaba caindo em certos engodos de Satanás. Não é crime, mas é necessário que nós busquemos a sã doutrina, nós nos firmemos a ela e busquemos bons conselhos, segundo a palavra do Senhor. Isso traz o quê? Uma certa base doutrinária. Quando essa doutrina ela é sadia, ela é verdadeira, baseada na palavra, ela gera frutos de crescimento, ela gera frutos de autoridade espiritual na nossa vida. Mas é necessário que nós venhamos a correr atrás deste conhecimento, que venhamos a correr atrás daquilo que Deus quer para nós. Paulo também exorta Timóteo a ser um exemplo em todas as áreas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. O cerne da questão reside na forma como Timóteo deve viver essa doutrina. Paulo lista 5 áreas cruciais aonde ele deve ser modelo. No falar, no agir, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo em todas as áreas. Começando com o falar. A palavra nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a questão é, com que temos nutrido o nosso coração? Será que nós temos enchido o nosso coração com o amor de Deus, com a sã doutrina? Né? Ou temos enchido o nosso coração com coisas vãs, né, que não trazem frutos de arrependimento, frutos de crescimento espiritual na nossa vida, frutos gerados segundo a palavra do Senhor? Então nós costumamos muito a falar daquilo que o nosso coração está cheio. E a pergunta que fica é, com que temos nutrido os nossos corações, né? Suas palavras devem ser sempre verdadeiras, edificantes e cheias da graça, refletindo a sabedoria de quem ensina com o coração. Então, ou seja, né, a palavra do Senhor diz que nós somos como fontes, né, que jorram. Né? Quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Samaria, ele diz que se alguém beber da água que ele lhe der, essa pessoa nunca mais terá sede. E quando essa pessoa beber dessa água, vai gerar dentro dele uma fonte que jorra para a eternidade, fonte de vida. Palavras de transformação, palavras de encorajamento, palavras de crescimento para aqueles que estão à nossa volta. Então, precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque quando enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo também exorta Timóteo no modo de agir. Suas ações devem ser consistentes com seus ensinamentos, demonstrando integridade e propósito em cada passo da jornada. Aqui na igreja, nós costumamos dizer que tudo aquilo que nós venhamos a fazer em Cristo Jesus, e na vida, né, deve ser intencional. Nada pode ser à toa. Né? Nós precisamos ser verdadeiramente testemunhos vivos, como nós comentamos e lemos anteriormente. É necessário que tenhamos uma conduta ilibada. Paulo, quando instrui Timóteo na questão de estabelecer novos, né, diáconos, novos servos na igreja, né, ele dá uma lista enorme de alguns atributos, e todos esses atributos que ele dá para estabelecer né, novos servos da igreja, se não me engano são 9 ou 11 atributos, na verdade 9. 9 são atributos sociais, são atributos psicológicos, são atributos de caráter. E dessa lista apenas 2 são espirituais, e está justamente no final. Ou seja, é necessário que tenhamos um bom testemunho, para que os que são de fora vejam que realmente há diferença nas nossas vidas, segundo a palavra do Senhor. Para quem chegou agora, se quiser acompanhar, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, vai abrir uma pasta chamada EBD 2026. Dentro dessa pasta, você vai clicar na pasta Módulo 4. Nós estamos na aula 2. Né? Se quiser fazer o download rapidinho, né? Tiver internet. Ou seja, o cerne da questão reside na forma como Timóteo deve viver essa sã doutrina. Paulo lista 5 áreas cruciais em que ele deve ser modelo. No falar, suas palavras devem ser verdadeiras, edificantes e cheias de graça. No agir, né, que é a conduta física, aquilo que realmente as pessoas veem que você faz. Suas ações devem ser consistentes com seus ensinamentos, demonstrando integridade e propósito. Né? No amor, o seu amor deve ser genuíno, sacrificial, abrangente, refletindo o amor de Cristo. Módulo 4, aula 2. Na fé, a sua confiança em Deus deve ser inabalável, visível em todas as suas decisões e atitudes. E Timóteo também deve ser exemplo na pureza. Sua vida deve ser marcada pela pureza moral e espiritual, separadas do pecado. É realmente constrangedor, é destruidor de ministério quando, infelizmente, nós não conseguimos controlar as nossas ações, quando nós não conseguimos falar daquilo que Deus quer que nós falemos e que tenhamos uma vida ilibada. Né? Nós temos vários casos, infelizmente, pipocando em várias congregações em que a liderança da igreja tem se envolvido em escândalos morais, financeiros e sexuais. Isso faz com que o povo de Deus se divida e faça com que se aumente o número, infelizmente, dos desigrejados que nós temos no nosso país. As pessoas acabam não tendo mais confiança na instituição que é a igreja. E muitas vezes confundem essa dificuldade da liderança de se manter, de ser exemplo, de se manter com a fidelidade de Deus. Confundem com aquilo que Deus pode fazer e proporcionar nas nossas vidas. As pessoas confundem a liderança da igreja com a igreja em si e confundem esses dois com o que é Deus. Como é que Deus permite? Como é que essas coisas têm acontecido e Deus não faz nada? Querendo ou não, nós somos livres para fazer aquilo que precisamos fazer ou que queremos fazer. E muitas vezes as pessoas de fora que não têm esse discernimento acabam confundindo essas coisas. Então é necessário que nós, como detentores da palavra de salvação, detentores da palavra, né, que traz transformação à vida das pessoas, nos comportemos como verdadeiros mordomos e dispenseiros, ministros, representantes de Deus aqui na terra e mantenhamos as nossas vidas em santidade, em devoção, em amor.
para assim darmos bom testemunho daquilo que Deus fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Nós precisamos perseverar naquilo que nos foi instruído. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo reafirma o que já é o cerne desta sua carta. 1 Timóteo, que ele, Timóteo, deve insistir em ensinar, exortar. Essa palavra aqui, exortar, muitas vezes as pessoas confundem como chamar a atenção e brigar. É chamar a atenção, mas é chamar a atenção em amor, segundo a palavra de Deus. Uma outra tradução que nós temos no dicionário Primeirã, da língua portuguesa, para exortar, seria encorajar a pessoa a estar caminhando num bom caminho de se viver. Então, ou seja, Paulo insiste com Timóteo que ele leia a palavra de maneira pública. Na tradução Almeida Corrigida e Fiel é ler a palavra publicamente diariamente. Ele insiste que Timóteo tem que exortar, ou seja, encorajar em amor. Irmão, isso aqui que você está fazendo não está de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. A palavra nos diz isso, isso e isso. Você precisa mudar de atitude. Ou seja, incentivar as pessoas a andar no bom caminho do Senhor, e fazer a exposição da palavra. Ou seja, devemos estudar a palavra e devemos fazer esta exposição, que é a pregação pública daquilo que Deus tem falado aos nossos corações através das suas escrituras, através da revelação e através da oração. Ou seja, isso tudo gera um poder de transformação de vida. Isso já se encontra já nos versos 14 e 15. Nós temos aqui a questão do dom espiritual, no verso 14. Olha só o que diz Paulo a Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Ou seja, há uma palavra profética sobre a vida de Timóteo, e eu creio que há uma palavra profética de um homem e de uma mulher de Deus sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um de vocês. E nós devemos nos agarrar a esta palavra, segundo a palavra de Deus, e continuar exercendo esse ministério, e não somente exercendo, buscar aperfeiçoar. Deus criou cada um com aptidões e qualidades que são naturais apenas de você. Existem pessoas que só eu vou alcançar, existem pessoas que somente vocês vão conseguir alcançar, porque Deus colocou essas pessoas no seu caminho. E as características que Deus colocou em você são para poder se achegar de maneira mais fácil e permanecer na vida dessas pessoas. Ou seja, o poder transformador da vida, nós temos aqui a questão do dom espiritual que Deus dá a cada um. Timóteo recebeu um dom espiritual através da imposição da mão de presbíteros, inclusive do próprio Paulo. Esse dom não é para ser negligenciado, mas sim ativado e desenvolvido. Nós temos a questão da meditação da palavra, no verso 15 aqui, medita estas coisas, ocupa-te delas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Precisamos ler a palavra, buscar entendimento, meditar nessa palavra e deixar com que esta palavra traga transformação às nossas vidas, de maneira que seja útil para a conversão das pessoas que estão à nossa volta. Meditação em prática. A chave para o crescimento é a eficácia ministerial de Timóteo, que reside em dedicar-se a estas responsabilidades. Meditação da palavra, oração, exposição e exortação dos irmãos. Em meditar nessas coisas. A meditação leva à internalização da verdade. E a dedicação à prática torna essa meditação aquilo que a gente aprendeu em vida. Vida de Deus através das nossas vidas. E assim nós temos a questão de um progresso visível. Por quê? A palavra do Senhor diz que nós somos transformados, se não me engano, 1 Coríntios diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, hoje nós buscamos ser melhores do que ontem. E amanhã precisamos buscar ser melhores do que hoje. Ou seja, a glória, a graça que me foi derramada hoje, ela precisa trazer uma edificação e uma transformação na minha vida. Não é que essa glória não me sirva amanhã. Ela é só mais um pedaço, ela é só mais um tijolo, ela é só mais um degrau. Paulo fala que ele dedicou a sua vida desde que conheceu a Cristo a pregar a este Cristo. E no final da sua vida ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo todos os dias. É uma caminhada em busca do Senhor, porque aquilo que nós havemos de ser, ainda nós não somos, não foi nos revelado, porque nós ainda não estamos no arrebatamento, nossos corpos ainda não foram transformados e glorificados de maneira que possamos estar com o Senhor na glória. Então, ou seja, nós continuamos nessa caminhada de busca de santificação, busca de conhecimento, e não somente isso, exercício daquilo que Deus tem nos entregue. Quando nós deixamos este exercício das coisas que nos foram entregues ser manifesto, a gente tem o quê? A gente tem um progresso visível. As pessoas olham, as pessoas que te conheceram antes de você conhecer a Cristo, começam a enxergar essa transformação na sua vida. Olha, fulano bebia, fulano batia na esposa, fulano era infiel, roubava. E agora eu tenho visto que ele não tem feito mais esse tipo de coisa. Ele tem buscado ser amável, compreensivo, tem participado mais das coisas na família. Ou seja, há uma transformação. Por quê? Porque a pessoa recebe a palavra, inunda o seu coração, ela medita, ela se deixa ser transformada e aplica na vida. Há um progresso visível. E Paulo insiste para Timóteo para que ele faça esse tipo de coisa, não que Timóteo já não fosse, mas conforme Timóteo vai praticando, as pessoas que já o conhecem têm essa confirmação, as pessoas que não o conhecem passam a ver que há algo diferente na vida dessa pessoa, desse ministro. Então, ou seja, que a nossa vida, ela realmente precisa falar mais que as nossas atitudes. Se não me engano, Charles Spurgeon disse que nós devemos pregar a todo momento, a todo instante, e se necessário for, com palavras. É justamente baseado nesse texto, que a nossa vida, ela precisa exalar o perfume de Cristo, o perfume da santidade, o perfume de Deus. Existe um impacto de testemunho vivo nas nossas vidas através de uma vida com Deus. O verso 16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto àqueles que te ouvem. Através das nossas atitudes, nós podemos ganhar os nossos parentes e amigos que ainda não conhecem a Cristo. Muitas vezes a gente abre as nossas bocas, a gente prega, a gente ora,
A gente às vezes até bate frente, principalmente quando são parentes ou amigos muito próximos, quando estão próximos a nós. Mas muitas vezes não é o de tanto falar. A palavra do Senhor diz que é o Espírito que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E muitas vezes é o nosso exemplo que faz com que essa pessoa realmente veja que há algo diferente em quem serve ao Senhor. Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e do ensino. Paulo conclui com um chamado duplo a Timóteo. Cuida de você mesmo e daquilo que você ensina, conforme o verso 16. Isso resume a essência do testemunho autêntico. Ou seja, se nós vivemos a palavra de Deus, nós não nos colocamos em situações complicadas e difíceis que farão com que o nosso testemunho caia por terra, né? A gente, como diz o ditado popular, a gente não fica colocando a mão em qualquer cumbuca, a gente não entra em qualquer lugar, a gente não fala com qualquer pessoa, né? A gente não se coloca em situações em que o nosso testemunho possa ser visto ou interpretado de maneira errônea, confundido com uma atitude que não deveria ser aquela. Então, ou seja, se nós temos uma vida de oração, se nós temos uma vida de meditação na palavra, ensino da palavra e uma vida reta, uma vida de bom testemunho, a gente traz edificação para outras pessoas. Cuidar de si mesmo refere-se à santificação pessoal, crescimento espiritual e à manutenção de uma vida íntegra diante de Deus. É o ser que fundamenta o fazer. E cuidar do ensino refere-se à fidelidade à sã doutrina. Onde encontramos a sã doutrina? Na palavra. E a sua correta aplicação. É o fazer que reflete o ser. Então Paulo fala que Timóteo deve cuidar de si mesmo e cuidar do ensino. E isso traz o quê? Salvação e edificação. Aquele que vive o que ensina e ensina a verdade de forma consistente traz salvação para si mesmo ao permanecer fiel. E para aqueles que o ouvem, o testemunho da vida é uma das maiores ferramentas de evangelismo e discipulado. Ela edifica a igreja, atrai outros para a verdade. Então, ou seja, esses 5 versículos do capítulo 4 de 1 Timóteo, que são os versículos do 11 ao 16, nos trazem lições importantes para a vida. A primeira lição é a questão da autenticidade do ministério. Seja você um líder formal na igreja, um pai, um amigo, um colega de trabalho, sua vida deve ser um reflexo coerente daquilo que você acredita. E por mais que as pessoas que estejam à nossa volta não sejam cristãs, algo dentro delas, querendo ou não, é o Espírito Santo, mesmo que elas ainda não tenham levantado suas mãos e aceitado Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está presente na vida dessas pessoas da seguinte forma. Da forma com que elas veem as suas atitudes, veem aquilo que você fala, e elas reconhecem essa autoridade. Mesmo que elas não venham render a sua vida a Cristo naquele momento, mesmo que isso venha acontecer em momentos posteriores, próximos ou longínquos, as pessoas reconhecem o poder e a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Você pode reparar que muitas vezes quando nós estamos inseridos em determinados ambientes, isso acontece bastante nos nossos serviços, em que muitas vezes as pessoas estão ali no meio da rodinha, né, com conversas inadequadas, e muitas vezes você, como crente, quando você chega, você percebe que o clima muda. As pessoas param com aqueles gracejos, param com aquelas piadinhas, param com aquela conversa. Por quê? Porque elas respeitam você como cristão, respeitam a autoridade que você exala, né, como filho de Deus, uma pessoa que busca a santificação, uma pessoa que busca ter bom testemunho. Há um respeito. Então, mesmo que elas não sejam crentes, de maneira indireta, elas reconhecem o poder, a autoridade e a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Por quê? Vocês vivem uma autenticidade no ministério e na vida. Outra lição que nós podemos tirar aqui é a questão do poder do exemplo. O ditado popular diz que palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E Paulo exorta Timóteo a verdadeiramente ser este exemplo, na vida, no falar, no agir, no amor, na pureza. Assim também é com a gente. Muitas vezes, quando algumas pessoas que nos cercam estão passando por algumas dificuldades, mesmo que elas não sejam cristãs, ela vem pedir oração, ela vem pedir um conselho, ela vem pedir algo, né, que ela confia que você, como servo do Deus Altíssimo, pode entregar a ela. As pessoas aprendem mais observando do que fazendo e ouvindo aquilo que nós dizemos. Nossas ações falam de volumes, né, falam em alto e bom som, né, sobre a nossa fé. As pessoas elas reconhecem a convicção nas nossas vidas daquilo que nós pregamos, ensinamos, falamos e buscamos viver. A fulano de tal ali é crente. Então, ou seja, o exemplo ele é maravilhoso. A terceira lição que a gente pode tirar dessa palavra é que a integridade ela é fundamental. Ela é estritamente necessária. A integridade entre o que pregamos e aquilo que vivemos, ela é essencial para a credibilidade e o impacto do nosso testemunho. A palavra do Senhor nos diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Né? E o brasileiro, por natureza, por exemplo, ele tem muita dificuldade de dizer não. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Né? Muitas vezes alguém está querendo marcar alguma coisa, ou às vezes nem está querendo marcar, ele está querendo ser cortês. Né? Ou, né, podia, lá em casa, lá, a gente combinar alguma coisa, né? Às vezes ele está falando por falar, para ser cortês. E a gente, para ser cortês, também, não, vou marcar. Ele não está querendo marcar, a gente não está querendo ir, e ninguém tomou a atitude que deveria ter tomado. A pessoa não deveria ter feito convite, e caso o convite fosse feito, a gente deveria mandar um sim, tal dia, tal hora, eu vou estar lá, ou você vem aqui na minha casa, ou ter mandado não, infelizmente não vai dar. É um exemplo simples de como a gente deve aplicar o sim, sim, não, não, e raramente a gente faz. Raramente a gente faz. Então, ou seja, a gente precisa ser íntegro. É um exemplo simples, é básico, chega a ser pueril, bobo, né? Mas são umas pequenas coisas que vai amontoando e acaba se tornando uma coisa grande lá na frente. Né? A integridade entre o que pregamos e aquilo que vivemos é essencial para a credibilidade e o impacto do nosso testemunho. Ou seja, fidelidade à sã doutrina e à palavra aplicada nas nossas vidas. Nosso exemplo, o nosso viver tem que ser maior do que as nossas palavras.
Quarta lição que nós aprendemos nesses 5 versículos aqui é que precisamos ter um crescimento contínuo. A vida cristã é uma jornada de progresso, devemos buscar constantemente crescer em nosso caráter, em nosso amor, em nossa fé, em nossa pureza, permitindo que Deus nos transforme. Paulo, em 2 versículos diferentes, dentro desses 5 versículos, né, exortou Timóteo a continuar lendo, fazendo a exposição pública da palavra, né, e exortando os irmãos. Ou seja, como terei eu crescimento se eu não estudar, se eu não estiver imerso naquilo que Deus quer para mim, se eu não estiver imerso na palavra? É necessário que nós leiamos, meditemos nessa palavra e que essa palavra gere o quê? Transformação nas nossas vidas. Quinta e última lição que nós podemos tirar aqui desses 5 versículos. Não subestime o seu impacto. Paulo fala a Timóteo que não deixe que ninguém te despreze, não despreze você também, né, por ser jovem. Cada crente é chamado a ser um testemunho de vida. A ser um testemunho. Sua vida vivida em fidelidade a Deus tem o poder de influenciar os outros para o bem. Então, ou seja, a gente não pode se menosprezar por ser jovem demais ou por se considerar idoso demais. A gente não pode se desprezar pelo fato de ter pouco tempo na igreja. A gente não pode se desprezar por ter muito tempo na igreja e visualmente, supostamente, não estarmos ocupando cargos que muitas vezes as pessoas julgam por importante na igreja, cargos de liderança, cargos em que se tem uma exposição maior do que outras pessoas. Deus chamou cada um para fazer a sua porção, aquilo que ele tem determinado para nós na igreja. Muitas coisas, por exemplo, acontecem aqui na igreja que a grande maioria das pessoas, 80%, 85% dos irmãos, não sabem como é que essas coisas aconteceram, como é que foi se organizado para chegar àquele resultado, quem foram as pessoas verdadeiras que estavam atrás das cortinas, dos bastidores, executando aquele trabalho para que aquele resultado acontecesse, né? Muitas vezes a maioria das pessoas só vê o quê? Às vezes o ministério de louvor lá em cima do altar, da plataforma, né? O pastor ou o ministrante que prega, né? Mas há todo um ecossistema de trabalho por trás para fazer toda essa engrenagem rodar que muitas vezes a grande maioria das pessoas não conhecem. E só porque não estão, né, em dias de culto em cima do altar que não são importantes, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Certa vez eu vi um testemunho de um pessoal falando acerca de GCs, de grupo de crescimento, em que uma mulher, ela se converteu, ela abriu a casa dela para que tivesse um GC na casa dela. E qual é a dinâmica do GC com relação ao crescimento ministerial das pessoas, né? É uma base de querendo ou não, de treinamento missionário. As pessoas vão, participam do GC, recebem a palavra, são treinadas, são discipuladas e depois são enviadas a abrir o GC. E quando chegou na época de multiplicação, essa mulher, né, em questão, ela estava correndo léguas. Falou, não, eu sei do lugar, eu entrego tudo limpo, tudo organizado, eu ajudo com a comida, mas eu não quero liderança, eu não quero ser líder. E essa mulher, por anos, continuou nesse processo. O GC na casa dela, durante o período em que continuou funcionando na casa dela, né, houveram várias multiplicações, e a partir do GC na casa dessa mulher, outros 8 ou 9 GCs foram criados. Né, pessoas que foram passadas pela casa dela, que foram treinadas, foram discipuladas pelo líder que estava lá, ela só estava trabalhando como anfitriã. Era só a irmã que cedia a casa, limpava as cadeiras, ajudava com lanche e orava. Ou seja, era uma pessoa de bastidor, mas teve uma importância muito grande. Ou seja, não se diminua, não se sinta pequeno ou pequena dentro daquilo que você acha que Deus quer e pode fazer na sua vida. Vai na sua força. Como a palavra que nos ensinou, medita, leia, aprenda, esteja firmada na sã doutrina, ore, não se aparte do Senhor. E no tempo certo, Deus vai dar o crescimento. Davi era um adolescente quando foi escolhido por Deus e ungido rei de Israel. Por quanto tempo Davi fugiu de Saul, vagou pela terra de Israel, até efetivamente sentar no trono? José era um jovem quando teve os sonhos. Por quantas coisas José passou no Egito? E por quanto tempo José não ficou esquecido até que Faraó colocou o anel no dedo dele e fez ele o segundo no Egito. Então tudo é uma questão de tempo, mas precisamos estar agarrados e fiéis à promessa que Deus nos deu, né? E buscarmos a preparação. Davi, quando estava fugindo de Saul, Davi, quando estava ainda no seu período de adolescente, né? Assim que ele encarou Golias, tudo aquilo, querendo ou não, foi treinamento. Principalmente a época em que ele estava fugindo de Saul, ele estava conhecendo o território, ele estava criando alianças e fidelidades de homens à sua volta. E ainda não havia sentado no trono de Israel. Então, tudo a seu tempo. Tudo no tempo de Deus. Perguntas para a discussão. Não precisa me responder, não é para ninguém se entregar aqui não, tá? Em quais das 5 áreas mencionadas por Paulo, que é o falar, agir, amar, ter fé e se manter na pureza doutrinária, você sente que precisa crescer mais para ser um exemplo? Pergunta número 2. Como você pode garantir que sua vida esteja alinhada com os ensinamentos que você compartilha ou defende? Por mais que nós sejamos falhos, a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer, né? Todos pecaram, logo todos estão destituídos da glória de Deus, né? A nossa perfeição diante de Deus, principalmente sem Cristo, é considerado como sujeira lá em Isaías. Querendo ou não, Deus plantou no coração de cada um, desde o momento da sua concepção, um pequeno balizador moral. Por mais que nós não sejamos crentes, cristãos fiéis a Deus, a gente sempre tem aquele pensamento quando a gente está diante de uma situação em que exige um julgamento moral. Olha só, como você pode garantir que a sua vida esteja alinhada com os ensinamentos que você compartilha? Justamente por conta desse balizador moral. A grande maioria das pessoas realmente não conseguem mentir com relação a isso aqui. Não conseguem ser falsas com relação a isso aqui. Só aquelas que já estão com um passo próximo mais da apostasia, de realmente pregar aquilo que não vivem. Pessoas que realmente, né, já estão
começando a ser entregues, né, por Satanás. Então eu creio que todos nós realmente temos esse balizador, principalmente nós que somos crentes, nós temos esse balizador um pouco mais calibrado. Porque isso aqui começa a entrar na seara da mentira, né? E eu acho que, com relação a mentir, né, é uma das primeiras coisas que Deus vai transformando na vida do crente, quando o crente aceita o Senhor como Salvador da vida dele. A mentira, ela passa a ser algo que realmente incomoda, que causa nojo, né? Então, ou seja, eu posso garantir que a minha vida esteja alinhada com os ensinamentos que eu compartilho e defendo, porque o Espírito Santo está sobre mim, está sobre vocês, e eu creio que tem trazido essa transformação a cada dia, aperfeiçoando mais. Pergunta número 3. De que maneira sua vida já tem sido um testemunho para os outros, mesmo que você perceba? Isso é uma pergunta que traz assim uma questão de um exercício de imaginação, né? Às vezes eu me surpreendo com um ou dois irmãos que têm o coração mais sensível a se expor sem medo, e às vezes eles me mandam mensagem, né? Ô irmão, tenho orado por você, né? Aquela palavra que você ministrou no GC, ou aquela palavra que você ministrou durante o louvor, ou aquela palavra que você trouxe na IBD, foi de grande edificação, né? E que Deus continue te usando desse jeito. O amor da pessoa me constrange. Então, muitas vezes aquilo que a gente faz, a oração que a gente levanta, o serviço que a gente faz na igreja, a palavra do Senhor diz que todo o nosso serviço em Deus ele não é em vão. Às vezes a gente só não para refletir e não tem ideia de como é que esse serviço alcança alguém, como é que esse serviço transforma alguém, ajuda alguém. Volto a usar as palavras de Paulo a Timóteo: não despreze o dom que há sobre ti, e não deixe que ninguém despreze você pela sua idade, ou mais adiantada, ou mais nova. Você tem um potencial enorme de transformar vidas. Pergunta número 4. Como o conceito de progresso na vida espiritual se aplica a você? O que você pode fazer para crescer mais ainda em sua caminhada com Deus? Aqui é a questão do estudo, aqui é a questão da meditação da palavra, né? A palavra do Senhor nos diz que o Espírito, ele deu uns para profetas, outros para presbíteros, né? Outros para pastores, enfim, são uma lista de vários dons para o crescimento da igreja. E como eu dei o exemplo da irmãzinha aqui que participava de um GC e que ela não queria escalar na hierarquia organizacional, mas queria continuar servindo, né? Muitas vezes a gente precisa se desafiar. Mas como eu disse, Deus criou cada um com certas características. E alguns realmente vão ser grandes pregadores, outros vão ser grandes evangelistas, outros vão ser grandes professores, outros pastores. São ministérios diferentes, são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes, e cada um para uma função determinada na igreja. O profeta, ele recebe a revelação de Deus para aquele momento, para aquele povo, para aquela situação, obviamente segundo a palavra. O pastor é aquele que ajuda a levantar, a curar e a manter no aprisco. O missionário é aquele que é enviado onde ninguém foi para poder levar a palavra de Deus. O evangelista é aquele que evangeliza e busca a consolidação, trazendo essa pessoa para os cuidados do pastor. Então, cada um de nós temos esses pedaços desses ministérios ministeriais dentro de nós, mas tem um, obviamente, que vai sobressair e é onde Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? Pergunta número 5. Qual é o risco de ensinar a verdade sem vivê-la e como isso pode afetar a sua própria salvação e a dos outros? É a questão, para com os outros, é a questão do exemplo, e para nós é a questão da apostasia, é aquilo que eu falei acerca da mentira, que eu creio que seja uma das primeiras coisas que Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas quando aceitamos a Jesus. Quando você prega aquilo que você não vive, você fala mentira, você prega mentira, você não tem embasamento moral daqueles que verdadeiramente te conhecem no íntimo para você estar falando daquilo, isso gera o quê? Afastamento das pessoas, desconfiança. Num primeiro instante, desconfiança. Num segundo momento, insatisfação. Né? E num terceiro momento, o afastamento dessa pessoa, tanto do seu círculo, quanto do círculo que você ajuda a manter como pregador, como ensinador da palavra de Deus, porque a sã doutrina, a pessoa percebe que a sã doutrina não está ali. Você fala uma coisa, mas nos bastidores você faz outra. E quem sabe, quem descobre, quem conhece, se afasta. Isso é um perigo gigantesco, porque essa pessoa pode não somente se afastar de mim, se afastar de você, se afastar desta organização, como também pode se afastar de Deus, uma pessoa que tem uma fé um pouco mais rasa. E isso realmente é muito complicado. É necessário que vivamos a sã doutrina. E para terminar, falta 10 minutos. Conclusão. A exortação de Paulo a Timóteo é um chamado atemporal para todos os crentes. Nossa vida deve ser uma pregação silenciosa, porém poderosa. Ao cuidarmos de nós mesmos espiritualmente, ao vivermos de acordo com a verdade daquilo que ensinamos, nos tornamos exemplos vivos do Evangelho. Nossa integridade, nosso amor genuíno, nossa fé inabalável, a nossa pureza de vida falarão mais alto do que qualquer sermão, atraindo outros para a verdade e glorificando a Deus. Que nossas vidas sejam um testemunho eloquente do poder transformador de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Curvem suas cabeças. Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti desta manhã. Agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Agradecendo pelo Teu Santo Espírito, Pai, que nos guia, Senhor. O Teu Santo Espírito que nos confirma no nosso espírito que somos filhos Teus, que temos recebido cuidado de Ti, Senhor, através da palavra revelada às nossas vidas, Senhor. Através, Senhor, dos homens e mulheres de Deus, Pai, que o Senhor coloca nos nossos caminhos, Senhor, para nos ajudar, Senhor, nas nossas fraquezas pessoais e ministeriais, Senhor. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser como Timóteo, que nós possamos ser como Paulo, Senhor, fiéis à Tua palavra, Senhor, examinadores da Tua palavra, Pai, aplicadores, Senhor, da Tua palavra, cheios, Pai, de pureza, graça e amor para exortar os nossos irmãos e mantermos as nossas vidas, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Assim como Paulo, Senhor, que declarou, Pai, que continuava a caminhada dele, seguindo para o alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é a Ti, Senhor, é você, Pai.
Que verdadeiramente, Pai, nós possamos estar agindo com integridade, Senhor, de palavra e atitude. Que a nossa pregação, Pai, seja vivida verdadeiramente por nós, Senhor. Que haja aplicação nas nossas vidas para depois nós aplicarmos, Senhor, na vida de outros, Senhor. Que haja sinceridade, fidelidade a essa doutrina, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Nós pedimos cada vez mais, Senhor, sabedoria por tua parte, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nos nossos corações e nas nossas vidas, Deus. Para que possamos assim, Pai, estarmos ajudando, Pai, a conduzir o teu povo num caminho, Senhor, na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.